Prosseguindo pela rota do maremoto de 1755 no Oceano Atlântico, chegamos aos arquipélagos dos Açores e de Fernando de Noronha, respectivamente, territórios português e brasileiro. Neles conheceremos terremotos, vulcões e histórias, como a de um intenso vulcanismo na Ilha Faial, que fez o rei de Portugal mandar 100 famílias de açorianos para o Maranhão, um dos estados brasileiros com menor nível de sismicidade, mas que tem na capital São Luís construções resistentes a terremotos feitas há mais de 250 anos. Você sabia que a ilha de Fernando de Noronha integrou a primeira rede mundial de estações sismográficas há mais de um século? Açores é um arquipélago com 9 ilhas e o visitei 3 vezes, 2 a trabalho e uma como turista. Conheci essas 2 ilhas. O arquipélago, as Ilhas em Verde, está na junção de 3 placas tectônicas. A tectônica da região é complexa, pois inclui a microplaca dos Açores. Portanto, não é surpresa a existência de vulcanismo e forte sismicidade. Mesmo sendo numerosos, os terremotos nunca atingiram magnitudes extremas, mas, ao longo do tempo, já causaram milhares de mortes e grandes destruições. O vulcanismo forma paisagens típicas nas diferentes ilhas do arquipélago, como a caldeira vulcânica chamada Sete Cidades, suficientemente grande para abrigar uma cidade e belos lagos. Campo geotermal com cheiro de enxofre no ar. E, é claro, o maremoto de 1755 passou pela ilha. O que temos de curiosidades? Esse é o vulcão Cabeço do Fogo, na Ilha Faial. Em 12 de abril de 1672, os moradores sentiram a terra tremer. Após 3 dias, um abalo violento levou os moradores a pensarem que a ilha subverteria. Depois a terra se abriu e rebentou o fogo do chão. O derrame de lavas continuou por meses e destruiu habitações, terras cultivadas, matou pessoas, afetou o solo e pequenas drenagens. O rei de Portugal era Dom Pedro II, que fez transportar 100 casais para o Maranhão, por não poder subsistir na ilha tanta gente a quem o fogo havia consumido as fazendas. Já que falamos em Maranhão, vejamos outra curiosidade. Na recuperação de Lisboa foram adotadas novas técnicas construtivas e uma delas foi a gaiola pombalina, uma estrutura sismo-resistente de madeira, representando o esqueleto da construção com elementos da cruz de Santo André, em forma de X. Trata-se de uma estrutura maleável, relativamente resistente a forças de tração, compressão e flexão. Os espaços da gaiola eram preenchidos por pedras ou tijolos e a parte externa rebocada e depois pintada, tornando-se uma parede mais resistente aos sismos. A época da recuperação de Lisboa coincidiu com o auge de construções em São Luís do Maranhão e vários projetos usados em Lisboa foram enviados a São Luís e repetidos até integralmente. Por isso, há casas e sobrados no bairro da Praia Grande construídos com a gaiola pombalina. Curiosamente, o Maranhão é um dos estados brasileiros com menor nível de sismicidade. Nosso segundo alvo é o arquipélago Fernando de Noronha, com 21 ilhas, ilhotas e rochedos, perfazendo 26 quilômetros quadrados, local de belas praias, águas cristalinas, paisagens marcantes, enfim, um lugar para se desfrutar. E o que há abaixo deste quase paraíso? O fundo oceânico, constituído de um relevo espetacular, sobressaindo a extensa cadeia mesoatlântica e essas enormes quebras perpendiculares à montanha submarina, chamadas zonas de fraturas. Aqui está Fernando de Noronha,
na ponta de uma destas fraturas. E debaixo do fundo oceânico, o que existe? Outra vista do assoalho marinho. Agora se vê um corte da parte mais superficial da Terra, indicando a fina crosta oceânica, a rígida litosfera, que são as placas tectônicas deslizando sobre uma astenosfera pastosa, por ação das correntes de convecção. Este processo de movimentação das placas tectônicas é que possibilita a subida do magma para criar ilhas, como o arquipélago Fernando de Noronha. A parte cinza representa o perfil da montanha submarina que nasceu a 4.000 metros de profundidade para originar o arquipélago. O vulcanismo que criou esta montanha, cujo diâmetro máximo da base alcança 75 quilômetros, teve início há pelo menos 40 milhões de anos. O arquipélago só aflorou na superfície do mar há cerca de 12 milhões de anos e as atividades vulcânicas cessaram há menos de 2 milhões de anos atrás. Em 1910, Fernando de Noronha passou a integrar o primeiro sistema global de estações sismográficas, um notável projeto de um século atrás. Esse projeto foi obra do inglês John Milne, um geólogo e engenheiro de Minas que se envolveu com sismologia após ser contratado como professor da Universidade Imperial de Tóquio. Ele morou no Japão por 20 anos e casou-se com uma japonesa. Alguns de seus feitos: construiu, com 2 colegas, o primeiro sismógrafo confiável. Foi um dos criadores da Sociedade Sismológica do Japão. Desenvolveu especificações para construções sismo-resistentes. Escreveu livros e publicou dezenas de artigos, etc., etc. Ao deixar o Japão, Milne criou um observatório na Inglaterra, que se tornou o mais importante centro global de sismologia da época. O local recebia muitos visitantes, incluindo personalidades como o explorador britânico Robert Scott, que liderou 2 expedições à Antártica, mas não conseguiu ser o primeiro a chegar ao Polo Sul. Ele levou um sismógrafo de Milne para o continente gelado, mas não tenho detalhes disso. Sentado, Milne observa o funcionamento do sismógrafo ao lado da esposa e do príncipe russo Boris Borisovich Galitsyn, que foi o inventor do sismógrafo eletromagnético. Esta é uma listagem de visitantes do observatório, onde vemos a assinatura de Galitsyn em 9 de julho de 1910. Curiosamente, 3 dias antes, pessoas ligadas à estação de Fernando de Noronha visitaram John Milne. Após o falecimento de John Milne, Boris Galitsyn, então presidente da Associação Internacional de Sismologia, assim se expressou: praticamente todos os assuntos da moderna sismologia foram considerados por Milne. A continuação de seu trabalho será o melhor monumento à sua memória. Com muita justiça, John Milne é considerado um dos pais da sismologia moderna. Em 2007, fui a Noronha com 2 propósitos: conhecer a ilha e descobrir onde funcionou a antiga estação. Não consegui exatamente identificar o local, mas apontei 3 possibilidades, deixando a questão em aberto. Finalizo sugerindo esforço especial para reativar a estação Fernando de Noronha, não apenas por ser local estratégico para monitorar a sismicidade regional, como parte da rede sismográfica brasileira, mas também para reavivar uma bela e secular página da história sismológica do Brasil. Lembro que as antigas estações de Milne em Açores, Bermuda, Cabo Verde e Ascensão sobreviveram e se modernizaram, conforme testemunhei visitando aqueles locais. Obrigado, um abraço e até o próximo e último vídeo dessa série.